Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos começar mais uma reunião virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso. Bem-vindos a todos, nós já somos 10, isso é bem bom. Hoje a nossa companheira Denise é responsável pelo estudo. Passarei para ela a palavra, porque ela vai fazer a leitura da página inicial, a prece, o estudo, depois a gente volta no final para os comentários, tá bom? Então, Denise, bem-vinda, a palavra é sua, pode começar. Boa noite a todos, né? Eu escolhi como leitura inicial um texto intitulado Oração de Amigo, do livro De Pai para Filho, de Maurício Mancini. Oração de Amigo. Quando te puseres a orar, a refletir sobre as alegrias de ter muitos amigos, aproveita esses instantes de recolhimento e deseja que todos se sintam sempre acompanhados por suaves e doces vibrações enquanto o caminho na senda evolutiva. Que todos possam contar com um ombro amigo, com mãos estendidas, com um sorriso de esperança todas as vezes que a caminhada se tornar mais rude e difícil. Que todos se sintam capazes de também ser o ombro amigo, de estender as mãos e de dar sorrisos de esperança para aqueles companheiros de jornada que não estão nas quadras mais fáceis do viver. Que um amor tão grande envolva cada passo dado nessa caminhada, fazendo com que os pés se movam céleres e firmemente. Que esse mesmo amor seja forte como um guindaste, a ponto de reerguer todos, caso ocorram quedas durante a caminhada. Que o carinho que sentes nesse momento chegue a cada um dos teus amigos no exato momento em que estiveres fazendo essa oração por eles. Que eles sintam um abraço envolvente, um beijo caloroso, um olhar de afeição e esperança, para que os seus momentos de jornada, ainda que fisicamente distantes, sejam como se caminhassem de mãos dadas contigo. Que teus amigos e que teus filhos sintam a alegria que sentes por poder contar com eles, por poder estar com eles, ainda que por breves momentos em curtas visitas, mas que cada segundo valha toda uma vida. Deseja, por fim, que a paz e o amor que Deus dedica a todas as suas criaturas seja, para cada um deles, uma certeza e a maior de todas as forças. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento e pedir a Deus, a Jesus, que nos envolva, que possamos internalizar o que será visto, e que possamos aprender, mudar, evoluir sempre a cada oportunidade dada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema escolhido foi a prece. Por isso até que eu escolhi esse texto do Maurício, Oração de um Amigo, a um amigo, porque justamente a gente vai falar sobre a prece, a importância da prece, os benefícios da prece e a maneira correta de orar. Para começar, a gente já pode perguntar, o que é a prece, Então, a prece é um ato de adoração a Deus, é uma forma de comunicação com Deus e com a espiritualidade superior. Orar a Deus é você pensar nele, é você aproximar-se dele e é pôr-se em comunicação com ele. A prece, ela propicia o máximo efeito, A gente tem o maior efeito na prece quando a gente faz, quando ela é inteligível e compreensível. E quando que a prece é assim? Quando ela é simples, quando ela é direta, quando ela é objetiva, quando ela não tem palavras vazias, não tem, você não é prolixo, não fica falando, muito. Quando tem conteúdo e não tem forma, ou seja, não é aquela prece que você repete sempre, é uma prece que você faz do coração. A repetição de nada adianta, tem que vir do coração, Então, a verdadeira prece é aquela que vem do fundo do coração, vem do interior do espírito. E se ela é assim, ela é repleta de verdade, ela é repleta de sinceridade, ela é sentida e vivida em cada uma das palavras que você diz. E a prece, ela propicia o máximo efeito. Quando que a gente tem o maior efeito da prece? Como orar, então? Quando você tem a sintonia correta. Então, você tem que se sintonizar para quem você vai orar. Você tem que endereçar essa oração corretamente, a prece. E para tal, nós temos que mentalizar a quem oramos, Se oramos a Deus, o mentalizaremos através de seus atributos.
e não através de uma imagem ou figura. Não basta orar por orar. Então, se a gente ora a Deus, a gente nunca tem que orar a uma imagem, e sim o que? Os atributos que Deus possui. Isso que é importante. E a força para atingir aquele a quem oramos, né? Força para atingir aquele a quem oramos. Os fatores determinantes para isso são, primeiro, o mérito de quem ora, a fé de quem ora, a sinceridade de sentimentos e propósitos de quem ora, e a veracidade do que se coloca na prece. Então, o mérito de quem ora. Então, nós temos que fazer por onde? Como que a gente pode fazer isso? Seguindo as leis de Deus, as leis divinas, né? Não as leis do homem, e sim as leis de Deus. Porque se seguimos as leis de Deus, nós, com certeza, a possibilidade de erro é nenhuma, né? Então, nós teremos mérito. E aí, esse mérito nos propiciará força para atingir aquele a quem oramos, né? A ação da prece e transmissão do pensamento, né? O Espiritismo, ele torna compreensível a ação da prece. Como? Porque ele explica o modo de transmissão do pensamento. Primeira coisa que a gente tem que conceber e entender é que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, né? E esse fluido cósmico, ele ocupa o espaço ocupa todos os seres encarnados e desencarnados. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Então, esse fluido, né, esse fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, né? O som a gente escuta, porque o veículo é o ar. O pensamento, o veículo do pensamento é o fluido universal. E só tem uma diferença isso aí. Por quê? As vibrações do ar são limitadas, são circunscritas, limitadas, ao passo que do fluido universal elas se estendem ao infinito. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Dirigindo o pensamento para um ser qualquer, seja na Terra ou no plano espiritual, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, né, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Esse fluido universal, ele forma uma corrente fluídica a partir do momento que você dirige o pensamento, seja na Terra ou no plano espiritual, seja encarnado ou desencarnado. Da mesma forma que o ar transmite o som. A energia da corrente, dessa corrente, guarda justamente a proporção com a do pensamento e a da vontade, né? É assim que os espíritos ouvem a prece, que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem, né? Também, capítulo 27, Pedi e obtereis, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sem dúvida, a prece nos aproxima dos espíritos benfeitores que dirigem os nossos passos. No livro Ação e Reação, de André Luiz, ele fala: sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis diante das quais nos fazemos réus sujeitos a penas múltiplas, mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra reincidência no mal. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização de novo roteiro para a caminhada segura. Ou seja, André Luiz afirma que o quê? A prece, ela não modifica o curso das leis, né, das quais temos que seguir, e das penas que podemos ter que cumprir. Por quê? Se não seguirmos as leis divinas, nós vamos ter que dar resposta a isso. E André Luiz também, continuando, ele ainda afirma que a prece faz o quê? Renova o nosso modo de ser. Renovando o nosso modo de ser, ela evita a nossa recaída no erro. Qual a importância da prece? Na questão 660, Kardec pergunta aos espíritos: a prece torna melhor o homem? Os espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança
se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Isso está no Livro dos Espíritos, parte 3, das Leis Morais, capítulo 2, da Lei de Adoração, por Allan Kardec. Então, a prece, além de nos tornar melhores, a gente nunca fica sem socorro, a gente nunca fica sem apoio, porque Kardec e os Espíritos já responderam, jamais se lhe recusa um pedido, desde que feito com sinceridade. Então, a importância da prece, né, é justamente essa questão do fervor, da fé, da confiança, da certeza e do mérito, né, que a gente já viu. No Livro dos Espíritos, na questão 659, temos a resposta dos Espíritos. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. No livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, ele fala sobre louvor. Então, ele fala que a louvação consiste em exaltar os atributos da divindade, não, evidentemente, com o propósito de lhe ser agradável, né? Então, louvar é exaltar os atributos da divindade, mas não para agradar, mas deve exprimir o quê? Um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que, em todas as suas manifestações, é detentor da perfeição absoluta. Então, a gente deve louvar por admiração a manifestação de quem você está louvando, porque ele é detentor da perfeição absoluta. Então, louvar a Deus, louvar a Jesus, isso a gente tem que fazer, não para ser agradável a ele, e sim como para exprimir um sentimento de admiração pela perfeição absoluta que ele é. No livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ele afirma que louvar não é apenas exaltar, mas também se alegrar com a oportunidade de luta, de sacrifício e sofrimento, pois isto nos traz vantagens ao espírito, nos traz crescimento e aprendizado sempre. Louvar não é só exaltar, e também é se alegrar, né? Se alegrar pela oportunidade, das dificuldades pelas quais nós passamos, porque essa dificuldade, essa luta que a gente tem que enfrentar, esse sacrifício, esse sofrimento, nos traz vantagens, crescimento e aprendizado. No Livro dos Espíritos, Kardec afirma que pedir é solicitar, implorar, suplicar. Mas ele fala ainda que muitos, todavia, né, muitos acreditam que a oração tem a função básica de mudar o rumo das circunstâncias ou das ocorrências ao sabor da vontade. Outros ainda, nas suas petições, né, tentam fazer barganha, ou seja, uma troca das vantagens que desejam, eles se comprometem a fazer algum tipo de sacrifício, né? São as promessas. E diante disso, dessa realidade, né, dessas duas situações que nós podemos encontrar, Kardec, na questão 663 do Livro dos Espíritos, pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, as preces que nós fazemos por nós pode mudar a situação em que a gente se encontra? Ou o curso do que pode acontecer conosco? E os espíritos respondem: a prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Credes que Deus não vos tenha escutado, porque ele não fez um milagre por vós, enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas.
frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então, a gente às vezes pensa que Deus não atende o nosso pedido. Por quê? Porque a gente está pedindo o que no momento não é necessário para a gente. Ou seja, o que nós estamos passando, nós temos que passar. Por quê? Por conta de nossas atitudes, né? Nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. Se plantamos, temos que colher. E mesmo assim, os espíritos afirmam para Kardec que nós não ficamos sozinhos. Ele sempre nos permite um pensamento, nos leva a buscar soluções para nos tirar da confusão que estamos. Mas nunca a oração, ele vai mudar o rumo das circunstâncias ou das ocorrências do que ocorre nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos os causadores dessas ocorrências, dessas circunstâncias. E André Luiz, no livro O Mecanismo da Mediunidade, né, de Francisco Cândido Xavier, ele enfatiza que orar representa a renovação íntima e que não devemos simplesmente pedir algo, mas pedir a compreensão do nosso plano reencarnatório, de modo a aproveitar a oportunidade de trabalho e serviço no bem de todos, que será o nosso próprio bem sempre. Então, a gente não tem que pedir alguma coisa, a gente tem que pedir o quê? Que nós possamos compreender por que nós estamos aqui, o que nós estamos passando, o que está ocorrendo conosco, do porquê. E assim a gente pode aproveitar o quê? A forma, o trabalho que está sendo oferecido, que nós possamos fazer o trabalho, a oportunidade de trabalho e de serviço no bem. Isso sim vai nos trazer o nosso próprio bem. Né? Quantas vezes a gente não pratica uma ação de caridade e a gente se sente de uma forma que parece que nós é que recebemos alguma coisa, só pelo simples fato de servir, pelo simples fato de praticar o amor. Mas, contudo, né, Emmanuel, no livro A Luz da Oração, também de Francisco Cândido Xavier, ele nos estimula a prestar atenção para outras ações da oração, muitas vezes não tão visíveis para nós, porque o que você pede, ele fala, ora e pede, mas necessariamente os efeitos da oração nem sempre são perceptíveis, ou seja, não acontece o que você quer na hora, né, do jeito que você quer, do jeito que você imagina, mas às vezes pode vir por alguém, por intermédio de alguma coisa, que vai te dar, na essência, as informações ou os avisos que você pedir. Deus nos atende constantemente, imprescindível. Entretanto, é fazer que nós façamos silêncio no mundo de nós mesmos, que nós esqueçamos exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. Né? Quantas vezes a gente pensa que o que aconteceu conosco é ruim, e na verdade é o que a gente precisa no momento. Né? É o que a gente precisa no momento para despertar, é o que a gente precisa no momento para mudar, mesmo que às vezes pareça que é contra nós, mas é sempre ao nosso favor. Na questão 662 do Livro dos Espíritos, as orientações dos espíritos superiores e de Allan Kardec são com relação à oração que fazemos em benefício de outrem, as orações que eles nos dão consistem no seguinte: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos, que se associam ao bem que quer fazer. Então, a gente que ora, nós que oramos, pela vontade de fazer o bem por outra pessoa, nós atraímos para nós bons espíritos. E eles vão se associar ao bem que queremos fazer. A prece por outros é um ato dessa vontade. Essa vontade é o pensamento e a vontade que leva ao poder da ação, né? Que se estende o quê? Além dos limites do corpo, né? Então, essa prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera,
pode chamar em sua ajuda os bons espíritos. A prece do coração é fundamental, a dos lábios não é nada. Então, aquela prece que a gente, decorada, aquilo não vale nada. A prece que vem do coração, do sentimento, que expressa o que você realmente sente, o que você realmente quer, essa sim tem valor. Então, e agradecer, nós vimos, né? Nós vimos pedir, louvar e agora agradecer. Agradecer é reconhecer um benefício recebido. Assim, esse tipo de oração nos permite expressar a gratidão ao alto. Por quê? Pelas inúmeras bênçãos de que somos alvos. Às vezes a gente pensa que não tem, está no desespero, que não tem nada, mas nós temos. Quantas bênçãos a gente recebe? O simples fato de acordar de manhã, a vida, a nossa saúde, nossa família, nossos amigos, o trabalho que nós temos. Mas, entretanto, como muitos deixam de reconhecer e dar o devido valor a tudo isso, em razão de se encontrarem fortemente envolvidos ainda nos difíceis e negativos aspectos da existência humana. Muitos de nós ainda estamos presos no material, né, na parte material. Então, fica envolvido nessa questão e não vê o simples fato de acordar, de estar vivo, de estar com seus filhos com saúde, você com saúde, né, ter um trabalho. Então, hoje, a gente só pode querer dizer o quê? Obrigado, meu Deus, por tudo. Para fazer um resumo do que a gente viu, né? Então, a prece, a principal qualidade da prece é o quê? É ser clara, simples, é ser concisa, é ser breve. Ela não é ser um discurso sem ideias, né? Sem decorado, né? Um discurso inútil, que não passa, né? Um discurso que não passa de uma roupagem com coisas, palavras bonitas, mas que cada palavra deve ter o seu alcance. Cada palavra deve despertar um pensamento, deve mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com esta condição, a prece pode atingir o seu objetivo. Do contrário, não passa de ruído. Então, a prece é tudo importante, é o mais importante, porque logo no início, né, a gente viu o quê? Que a prece, ela é uma forma de comunicação a Deus, com Deus e com a espiritualidade superior, né? E esse tema eu escolhi justamente porque esse momento que a gente está passando, a gente está se ligando muito mais na parte subjetiva, né? A parte que realmente importa, que é o amor, que é a caridade, a preocupação com a vida. Eu tenho vários amigos que não tinham o hábito de fazer prece e agora estão fazendo. Justamente por quê? Porque sentem a necessidade de estar próximo da espiritualidade, de estar próximo a Deus. Né? Por quê? Porque nos dá força, nos dá coragem, nos dá a certeza de que vamos conseguir, porque não estamos sozinhos. E o que acontecer é para o nosso bem sempre. É oportunidade de crescimento, é oportunidade de aprendizado sempre. Que possamos, nesse dia, né, pedir, louvar, mas principalmente, sempre, agradecer. Agradecer por tudo sempre. Muito obrigada pela atenção de vocês e possamos ter uma excelente noite. Obrigado, Denise. Deixa só eu colocar a gravação aqui também para poder ter a minha voz. Bom, a gente agora tem a oportunidade de conversar e eu achei muito legal você pegar essa questão 659, porque muita gente acha que prece é para pedir. Tanto que quando alguém vai pedir que alguém ore lá no centro, pede por mim lá no centro. Como se fosse só para isso. E você abordou bem esses três aspectos, né, do louvar, pedir e agradecer. O pedir é só uma parte disso. Ele não é a parte mais essencial. Mas o mais essencial é isso que você tocou. É a oportunidade de nós sairmos desse ramerrão material e de alguma maneira ligar a nossa mente ao que há de espiritual em nós, de ligar a nossa mente à divindade, de buscar um mergulho mental em coisas boas. Porque a gente passa os dias tão tumultuados, e você foi muito feliz quando falou desse momento da pandemia, que muita gente que não tinha o costume de orar está orando. Exatamente porque essas pessoas, né, começaram a sentir um profundo vazio, tiraram dela tudo que era agitação material, e elas só passaram a não se bastar. Então quando a gente ora, a gente se preenche de Deus.
Jesus frequentemente se retirava para ele orar, para ele entrar em contato com a divindade, para ele mergulhar em Deus. E a gente desenvolver esse hábito é muito bom. Não precisa ter prece longa, não precisa ser uma prece elaborada. Todas as características que você pontuou são muito importantes, né? Então é interessante a gente perceber isso, porque assim, as pessoas que estão aqui hoje na reunião, elas podem ser disseminadoras dessa ideia. Ninguém vai se negar a orar por quem pede, mas é muito importante que as pessoas aprendam a orar elas mesmas. Essa questão que você falou de pedir, a gente tem que saber o que pedir, né? É justamente isso que você falou, é pedir maior compreensão da vida, que a gente possa se ligar mais à espiritualidade, né? A mudar, a ver o irmão, que nem o mandamento maior, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Não é amar o próximo como você se ama, e sim amar o próximo como se o próximo fosse você. É isso que eu comecei a refletir mais. E é interessante essa questão do pedir, porque assim, as pessoas se frustram, porque elas imaginam que Deus não atendeu, mas é porque elas estão buscando exatamente o que não dá conta. Por exemplo, alguém que passou uma existência inteira fumante, e aí no final da existência desenvolve um câncer de pulmão, um problema cardíaco muito sério. Vai adiantar essa pessoa orar para Deus curar o pulmão dela? Se já está todo comprometido? Não vai. Essa pessoa precisa orar para ter a compreensão, para desenvolver o senso de que a parte é responsabilidade dela, mas que isso não tira dela a oportunidade de fazer outras coisas, de entender inclusive as limitações da vida nova que ela leva, mas que isso não tira a necessidade dela continuar progredindo, continuar aprendendo. Se não dá para fazer uma corrida, uma maratona, que ela faça pelo menos uma caminhada e que suporte a dor, né? A prece nos ajuda muito mais a ter forças para suportar as dores que nós causamos para nós do que para fazer a dor desaparecer. Se ilude e se frustra muito quem pede a Deus para tirar as suas dores, em vez de entender o sentido dessa dor e de perceber frequentemente que a causa dessa dor está em nós. Se nós mudarmos em nós aquilo que causou a dor, nós não teremos mais dor. Se por um ato mágico a prece tirasse as nossas dores, nós voltaríamos a cometer os mesmos erros que causaram aquelas dores. Então a dor vem no sentido de nos frear. Com certeza. Gente, mais alguém tem comentários a fazer? Mais alguém tem mais colocações? Hoje a Denise não conseguiu usar o PowerPoint, mas foi muito bom, Denise, fluiu bem. Tá? Eu estou pensando até se vale a pena eu colocar aqui as imagens do lado, talvez naquilo que você estiver lendo. Mas assim, deu uma fluidez a reunião mais rápida, mais célere, mais ágil. Oi, Fran? Fica mais pessoal, né? Porque a gente vê mais a pessoa. Nós estamos mais olhando no olho, nós estamos participando mais. Eu gostei muito. Estou pensando da próxima vez também não vou usar PowerPoint, não. Olha só, a Isis e a Jéssica estão juntas. Você foi muito didática. Foi mesmo, né, Maria Luísa? Foi bem pontuadinho, assim, bem didático. Mais alguma observação, gente? A gente tem tido o costume de orar às 6 horas, naquele trabalho que a Helena tem coordenado conosco. Isso é muito legal. Eu botei o despertador para mim, então não tem como eu errar, né? Mas eu vou estar sempre aqui trabalhando. Normalmente eu estou trabalhando no computador nessa hora. Aí é só parar o que está fazendo e fazer aqueles 2, 3 minutos de oração. Não precisa ser uma oração de 15 minutos. Né? Não é um culto do evangelho no lar. É só um momento de oração pela coletividade, é só um momento de oração pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, pelos que estão em atividades essenciais, para que a gente junte as nossas energias no sentido positivo. Mesmo que o nosso dia tenha sido ruim, mesmo que o nosso dia tenha sido complicado, mesmo que nós estejamos nos sentindo abatidos, esse momento de prece então vai fazer bem para nós. Você ia falar alguma coisa, Vânia? Ligou o microfone? Não, é só para agradecer, estou gostando muito. Que bom, permaneça sempre com a gente. Pode participar, se tiver vontade de falar, se tiver alguma dúvida, esse é o momento. O que me chamou a atenção foi essa última fala sua sobre o comentário da palestra da Denise, que a dor vem para nos frear. Porque se a gente tiver tudo bem, não estiver sentindo nada, a gente vai avante e às vezes vai contra, né, às vezes, a vontade de Deus. Então esse pedaço aí ficou gravado aqui para mim. É porque a gente tem uma tendência muito grande à acomodação. Então, se não existe nada nos incomodando, por exemplo, eu uso até muito essa referência, até porque já está chegando de novo o tempo de calor, né? Mas se a gente não se sentisse muito incomodado com o calorão que faz, alguém se daria o trabalho de inventar um ar-condicionado tão gostoso?
não faria, né? Então, às vezes, o incômodo, esse aguilhão da dor, ele impulsiona o progresso. Ele é impulsionador do progresso. Pode parecer horrível essa pandemia, mas do ponto de vista moral, para muitas pessoas, para a maioria, nós temos casos crescentes, lógico, nós temos casos de gente desonesta dando golpe na compra de respiradores, e até para isso a gente tem que pedir oração e fazer as nossas orações pedindo que essas criaturas sejam inspiradas por espíritos melhores. Vai que funciona, né? Vai que com a energia a mais nossa, alguma ideia melhor consiga plantar-se nessas mentes que estão bem poluídas, bem complicadas. Mas a maioria das pessoas da Terra vai sair desse momento de pandemia com uma postura diferente diante da vida, com uma observação diferente, valorizando coisas que antes não valorizava, valorizando a convivência em casa, valorizando esses 3 minutos de oração que a gente faz às 18 horas. Entendendo que, olha só, como, né, os católicos têm esse hábito. Eu me lembro muito de uma tia-avó, que ela todos os dias fazia bonitinho a Ave Maria dela, era muito católica. Então, assim, quando estava a casa muito tumultuada, e casa de veraneio às vezes ficava muito tumultuada quando a família se reunia, a tia Antônia se pegava com a canequinha dela de água, se trancava dentro de uma variante velha que o tio Geraldo tinha e fazia as orações dela ali. Mas ela buscava naquele momento o contato com a espiritualidade. Ela se isolava do ambiente confuso da casa, que era um ambiente alegre, mas para que ela buscasse um outro tipo de alegria. E isso é muito interessante, porque assim, a alegria que a prece proporciona é até um dos temas desse capítulo do Evangelho que a Denise abordou. E a gente se sente reabastecido. Às vezes o dia foi muito puxado, às vezes o dia foi muito cansativo. Eu tenho passado 8, às vezes 10 horas na frente do computador trabalhando, né? E esse momento da prece é o momento que eu largo tudo e nem olho para a tela. Então é de refazimento, é um momento de reabastecimento das nossas energias. Saber usar a prece, não para esperar milagre, não para pedir a Deus milagres, mas para nós nos fortalecermos nela, é muito significativo, é muito importante. Uhum. Isso que você falou, Maurício, também, que a gente escuta muito falar, né? Quando voltar ao normal, mas não vai voltar ao normal. É isso que você falou, as pessoas estão mudando, estão valorizando coisas que não valorizavam, né? Não tinham o real valor e agora estão dando. O simples fato de estar com a família reunida, com os filhos, atendendo os filhos, né? Mudou muita coisa. Então a gente não vai voltar ao normal, né? A gente vamos voltar melhores, se Deus quiser. Exatamente, né? É bem por aí. Mas, oi, Maria Luísa, fala um pouquinho mais alto. Eu propus ao mesmo tipo de ação que a Helena propôs das 18 horas aqui no Mensageiros da Paz. E o pessoal também aderiu. Vai se formando um montante muito maior, né? Vai crescendo a corrente do bem. Isso é bom, isso é útil. Não é um negócio trabalhoso. Fazer uma pausa de 3 minutos é essencial. 3, 4 minutos. Quem gosta de ficar fazendo reflexões, fazer depois uma meditação, pode também, não é proibido. Mas eu aproveito esse momento da prece exatamente para eu poder fazer uma quebra da minha rotina, sair do momento de trabalho, ir para o momento da refeição, da convivência com os filhos. Então a prece tem até esse gatilho. É um momento de transição mais suave. Funciona muito bem, tem funcionado muito bem aqui em casa. Tudo bem, gente? Mais alguma observação? Nós ainda temos tempo. Hoje a reunião está fluindo tranquila. E as meninas têm alguma coisa para comentar? Isis, Jéssica. Jovem também ora, sabe? Eita, que é isso? É que eu, durante a palestra, eu esqueci de trazer meu telefone, então eu não sabia o horário. E eu terminei 8h30, né? Terminou 8h30 certinho, Mas é bom, porque aí sobrou mais tempo para o pessoal conversar. É só a gente entender. Agora, essa questão do uso da prece, que fique na nossa mente. Porque de vez em quando, às vezes, eu peço tanto, mas Deus não me atende. Poxa vida, gente. Só da gente ter esse momento de refrigério, de alívio, de pensamento focado em outra coisa, já é uma assistência da divindade. Só da gente poder perceber que tem algo mais do que apenas as coisas materiais que estão nos pressionando, que estão nos fazendo sofrer muitas vezes, porque o sofrimento material está aí. A gente não vai negar. A gente não vai negar que vai ter um momento que nós vamos ter que fazer muita ajuda material para muita gente que vai estar passando fome, que vai estar com dificuldades de se sustentar. Não vamos ter dúvida disso. Agora, esse momento nosso de distanciamento dos problemas para entrar em contato com o espiritual em nós, com o divino em nós, como Jesus fazia,
ele é extremamente saudável. Ah, mas eu me sinto desequilibrado. Mas estaria pior se não estivesse fazendo. Tá? Entendamos bem isso. Todo esforço que a gente faça para melhorar, mesmo que ele não tenha o resultado que a gente espera, ele nos faz melhores do que nós estávamos antes. Porque se a gente não tivesse usado esses 3 minutos para fazer prece, provavelmente estaria no WhatsApp mandando aquelas correntinhas ou mandando fake news para os outros. Então, pelo menos foram 3 minutos que nós ganhamos fazendo prece e não nos prejudicamos fazendo bobagem. Então, tem algo muito importante aí nessa situação, né? Conta sempre em dobro, tá ok? E é o que você falou também, e que nos livros tem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, você pensa que não é atendido, mas você sempre é atendido. Sempre. A gente é que não percebe, porque quer uma coisa, né? Não o que, né? Acha que merece, que quer receber igual uma criança. E na maioria das vezes sem ter feito o esforço necessário para merecer. Essa que é a parte pior da história. Eu quero passar no vestibular, e aí fui para a praia, nos 2 finais de semana antes. Não vai dar certo, né, gente? É para estudar. Ah, eu queria tanto passar de ano, mas o professor é cruel. Não, meu filho, você que não estudou mesmo. É igual a história do menininho, né, que a mãe chega no quarto, ele está rezando no quarto, né, e a mãe pergunta por que ele está rezando, ele fala, não, mãe, eu tô pedindo para Deus botar o Rio Amazonas em São Paulo, porque foi isso que eu respondi na prova, quer dizer... Tem como, né? É uma coisa que não tem como. Pois é. Né? Estudar, tem que... Né? Mas é isso, gente. É bom a gente estar junto, é bom a gente aproveitar esse momento, né? Entender que uma hora nós vamos ter um alívio dessa tensão, mas sempre se perguntar, mas o que esse momento de tensão e distanciamento está gerando de positivo para nós? O que a gente está conseguindo gerar de positivo nesse momento? Tá? Eu acho que, assim, em termos de convivência de família, de parar para ouvir filho, de compartilhar, para mim está sendo muito interessante, muito enriquecedor. Porque apesar de todos nós termos atividades, e realmente assim, os horários estão contados, nós 3 aqui em casa temos os nossos momentos. Daqui a pouco a gente tem o nosso evangelho no lar, né? Daqui a pouco a gente tem um momento de trocar ideia com os meninos. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Que não acontecia com aquela frequência, com aquele ritmo muito acelerado que a gente vivia. Se não for para, né, tirar outras coisas boas, que pelo menos a gente aprenda com essa pandemia que dá para desacelerar, que dá para ter um ritmo mais ameno, apesar de a vida online ser agitada também. Do trabalho online, às vezes, ser muito mais complicado, demandar muito mais tempo, mais esforço da gente do que o trabalho presencial. Né? Porque, assim, para preparar uma aula de 15 minutos que vai para um vídeo, a gente trabalha 30 horas. Para dar uma aula de 2 horas, a gente trabalha 15 minutos, porque já está com aquela aula na cabeça há alguns anos. Não é a mesma coisa, mas fazer de uma forma mais desacelerada, mais disciplinada, né? Aprender a administrar o tempo é outra vantagem que essa pandemia tem trazido para nós. Aqueles que aprenderam a administrar melhor o seu tempo estão passando por esse momento com menos tensão, com menos ansiedade. Então fazer esse exercício, nem que seja voltar ao velho papelzinho, porque de vez em quando a gente fica tão refém de tela que os aplicativos de agenda passam a controlar a nossa vida. E quando você faz aqueles papeizinhos de tarefa, lembra do post-it que o pessoal colava na geladeira que eu tenho que fazer? A hora que você joga um papelzinho daquele fora, dá uma sensação tão boa de que a missão foi cumprida. A hora que você risca uma tarefa da listinha de tarefa, então isso é administração do tempo. É uma maneira positiva de administrar o nosso tempo. Voltar aos nossos papeizinhos. Eu tenho os meus aqui, ó. Tô tirando um monte de coisinha da minha tela aqui, da minha coisa. Daqui a pouco terminar a reunião, eu vou riscar mais 2. Quer dizer, gravar o vídeo e depois preparar os vídeos para edição. Então é isso que a gente vai fazendo, se organizando de uma forma mais positiva. Isso é pensar o que eu posso tirar de positivo de uma situação negativa. Porque se a situação negativa veio, é porque coletivamente nós somos responsáveis por ela. Então, o que individualmente nós podemos tirar de positivo dela? E o que coletivamente nós podemos fazer para que ela seja menos danosa? São perguntas que a gente pode se colocar até na prece. Talvez a gente não consiga da prece receber o milagre, mas certamente vai receber a inspiração. E a inspiração nesse momento de tomada de decisão é muito importante, porque ela vai fazer com que nós sejamos autores. Autores ou da nossa desgraça, se a gente tomar decisões erradas, sair por aí sem máscara, se meter em aglomeração, ou da nossa felicidade, se a gente realmente fizer tudo o que deve, proteger as pessoas que ama, proteger a si mesmo, nós vamos passar por essa situação e sair mais forte dela.
mais disciplinados e mais equilibrados, inclusive. Alguma observação mais? Bom, se ninguém tem observações a fazer, eu gostaria de convidar a Regina para fazer a nossa prece de encerramento. Avisar que agora, hoje foi ao ar o último vídeo curtinho que nós tínhamos do projeto CPT Online, tá? Então, e o Laços Espíritas terminará no domingo. A partir da semana que vem, nós teremos a reunião pública, essa de hoje, em vez de ir ao ar na terça-feira, ela vai ao ar na quinta ao meio-dia, no lugar do vídeo curto. E o que ir no ar no domingo vai ser uma palestra que a gente fez em outro lugar e eu estou trazendo para o Paulo de Tarso poder compartilhar, tá bom? Pelo menos até o fim do ano nós teremos 2 publicações de vídeo no canal do Paulo de Tarso até o final de dezembro. Em janeiro a gente vê o que vai fazer. A Célia está preparando lá para poder a gente voltar a retomar o Projeto Laços. Se a gente puder retomar o Projeto Laços, melhor. Se não, a gente vai passar a fazer menos publicações ainda. Fazer uma publicação por semana só no canal desta reunião que a gente está gravando. Denise, muito obrigado. Essa questão é interessante porque a limitação de não ter o PowerPoint trouxe para a gente uma dinâmica que eu achei mais agradável, mais confortável. Te confesso que eu vou usar essa aí na próxima vez que eu for fazer estudo. Vou me ficar longe do PowerPoint, porque a gente consegue olhar as pessoas. Principalmente se todo mundo... Né, claro que a gente fechou as câmeras, mas você sabe que as pessoas estão ali. Você nota um certo movimento na tela. A gente não fica isolado olhando para o PowerPoint. Eu achei isso muito bom. Porque para a gente que faz o estudo, ficar isolado lá no PowerPoint, nem ver a tela da reunião, causa uma sensação assim, meu Deus, será que estão me ouvindo? Será que eu caí a internet? Lembra que a Francisca ficou com o celular para saber se ela tinha caído ou não? A gente fica tenso. E a Denise fluiu. Fluiu porque ela estava junto com a gente aqui. De certa maneira, embora fosse virtual, nós estávamos todos juntos. Então, Regina, a sua prece, por favor. Obrigado a todos. Se cuidem, né? E a gente vai encerrando, então. Gratidão. Então, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, em agradecimento pelos momentos que passamos, esses momentos tão importantes para todos nós. O tema foi excelente, pois precisamos mesmo estarmos em comunhão com o plano espiritual, com Deus, Jesus, para que eles possam estar nos dando o amparo que necessitamos. Agradecemos sempre e pedimos por todos que estão participando da reunião, pedimos pelos irmãos que não puderam estar presentes e pedimos por toda a humanidade para que possamos superar todas as dificuldades, esses momentos tão difíceis que estamos passando devido a essa pandemia. Pedimos amparo e ajuda. E assim, Senhor, agradecidos que possamos estar sempre em sintonia com o Pai amado. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço a todos, gente. Muita paz. Boa noite até. A todos. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.